Salve, salve, amigos da montanha! Muito bom dia! Estamos aqui em mais um dia e hoje é dia de fazer aquele review. Estamos com o T-Cross Highline 2023 e aí em parceria com o Engenharia 360 a gente vai fazer um review aqui desse carro, falar das nossas impressões e como que ele se comportou aqui, né, na vida no campo e também no dia a dia aqui, né, nessa vida mista. A gente pega estrada de terra, anda aqui no campo, mas também tem o dia a dia com as meninas lá na escola e tal. Então vamos lá. Bom, estamos aqui, né, com essa máquina, novo T-Cross 2023. Essa aqui é a versão Highline, né, a completona. Inclusive tem até o teto panorâmico, eu vou mostrar ali melhor. E aí a gente sempre começa dando aquelas nossas primeiras impressões, né? Você vê que é um carro, não mudou muito o visual, né? Teve alguns detalhes ali na frente, mas enfim, o visual ele é o mesmo dos outros anos, né? Teve pouca coisa, mas é um carro que é muito bacana, assim, do ponto de vista de estética, né, e design. Ele é um SUV médio, né, pequenininho, mas que tem um visual bem legal, assim. Ainda mais essa versão a Highline, ela tem essa divisão aqui de cor, né? Então o carro é branco, mas toda essa parte de cima aqui, ela é preta, então acaba deixando ainda mais bonito. Também tem as lanternas com máscara negra, né, nessa versão. E essa versão também conta com esse farol full LED aqui, que tem um canhão. Ele é muito bonito. Além de ter o DLR ali, né, a luz diurna e tal, que fica mais nessa faixinha aqui, nessa parte aqui, né, aqui ó, nessa parte aqui ele fica um detalhe mais para luz diurna, mas também tem esse farolzão aí, bem bonito, full LED em canhão. E aí aquilo, né, a gente sempre acaba fazendo um review muito em cima do dia a dia do nosso uso aqui. E acaba sendo uso misto, né? Esses dias até que choveu, até teve em alguns vídeos anteriores, estava com bastante lama ali para subir para casa. Ele se comportou bem. Não é um carro off-road, né? É um carro, que eu falei, de uso misto. E acredito até mais que para cidade, assim. Ele tem um visual meio de cidade e, inclusive, eu posso dizer que para a cidade ele é um carro bem interessante do ponto de vista de altura, passar em buracos, sabe? Esse aqui tá zeradinho, tá com 3.000 quilômetros, acabamos de pegar da fábrica. E dentro do nosso uso, né, eu gostei bastante porque ele é versátil, não é tão grande, mas ele também não é pequeno, tem um espaço interessante ali para acomodar as crianças. O porta-mala também é bem honesto. E assim, é um carro bem legal, ainda mais essa versão aqui que é a top de linha, né? Vou mostrar ali dentro agora, para vocês darem uma olhada ali, o conjunto de tecnologia e tal. Acho que esses são os, né, acho que os pontos fortes desse carro aqui. Então vamos lá, vamos entrar aqui, ó. Já dá para ter uma ideia aqui do cockpit, né? Essa versão aqui também vem com esse banco de couro, bem confortável. A regulagem é toda manual, né? Não é eletrônica. Acho que eles deixaram, mesmo essa sendo a versão topo de linha, né? Deixaram a parte eletrônica para os carros um pouco acima, o Taos e a Tiguan. Mas aqui dentro a gente tem aquela experiência Volkswagen, inclusive com esse painel aqui meio integrado, né? Vamos ligar aqui pra gente dar uma olhada, ó. Tá vendo? Então, a gente tem um painelzão digital aqui super bacana. Então, nessas versões mais top de linha, a gente tem, né, esses comandos aqui tudo no painel. E também tem uma bela de uma tela com Apple CarPlay, com Android Auto, enfim, todas aquelas funcionalidades. Mas eu gostei bastante, assim, até do conjunto aqui do multimídia.
Tá vendo? Aqui a gente tem as funções do carro, então tá conectado, tem alguns atalhos. E aqui a gente tem um pouco mais de informações. Aqui a gente pode escolher o modo de condução. Então tem o econômico, o normal, o esportivo. E esse individual aqui, a gente personaliza como que a gente quer, sabe? Então, eu quero a transmissão mais normal. Tá batendo um solzão aqui, ó. Aqui acho que dá pra ver melhor, tá vendo? Transmissão, direção. Se vai ter o controle, né, de direção aqui, o ACC, como que ele também vai se comportar. Bem legal essa parte aqui. Vamos deixar aqui no normal. E aí também tem umas outras coisinhas. Tem uma função aqui de off-road, que você consegue ver alguns detalhes, tá vendo? A angulação do pneu, a altitude que a gente tá. Enfim, é um multimídia bem interessante. Dá para baixar uns aplicativos aqui, eu ainda não fiz esse teste. Mas sabe, é bem bonito. Além de tudo, é bem bonito, né? Esse visual aqui, esse acabamento, sabe? Esse black piano aqui, um acabamento bem interessante dessa versão top de linha. E aí, falando em acabamento, né? Pô, tô com o tetão aqui aberto, vou até fechar aqui, ó. Dá só uma olhada aqui, né? Coisa maravilhosa aqui, para quem gosta de teto solar, eu sou um fã. Então, tá vendo? Ele é panorâmico, abre essa primeira folha aqui. A gente consegue fechar a cortininha aqui, ó. O negócio até demora, porque é a cortinona, na verdade, não é nem cortininha. E eu tava falando de acabamento, essa versão aqui também, o interior aqui é escuro, tá vendo? Ó. Ele não é aquele cinza claro, ele não chega a ser um super escuro assim, mas é um cinza um pouco mais escuro, né? E que combina bem aí também com esse conjunto dos bancos, banco de couro, né? Tem as costuras aqui. É um carrão bem bonito, assim, porte médio, né? Que a gente tava comentando, é um SUV de porte médio. Eu acho que ele tem algumas coisas bem interessantes desse ponto de vista. Depois a gente vai fazer um prós e contras, né? Os pontos fortes e pontos baixos aí do carro, que tem alguns comentários. Mas de forma geral, eu acho que o acabamento, principalmente dessa versão, e até mesmo, né? Vamos abrir o teto aí de novo, ó. Isso chama bastante atenção. E com certeza é um conforto a mais, né? Pra quem tá viajando e tal. Ainda mais, ó, hoje o dia tá super bonito. Estamos aí pegando um dia de céu azul. E pra quem tá indo atrás também consegue ter esse conforto. Vamos abrir ele aqui, ó. Aí, super teto abrindo. Muito legal, né? Falando aqui um pouco, né, sobre conforto, o espaço interno aqui, né? Tá vendo que tem a cadeirinha, a gente tem essa cadeirinha bem grande aqui da Laurinha ainda, né? A Joana acaba indo mais nessa outra parte aqui, mas o banco, ele tá pro meu tamanho, né? Eu tenho 1,90 de altura, 1,92 para ser mais preciso. E olha só, o vão que ficou aqui é um vão bem honesto, né? Vou até sentar aqui na posição dela. Olha só. E eu tô... Tá vendo? Tô até com um espaço bem razoável aqui. E tem uma pessoa bem grande, teoricamente, sentada aqui na frente, né? Então, um espaço interno bem interessante. Tem as saidinhas de ar aqui. Vou falar um pouquinho também ali sobre essa parte ali do painel. Mas aqui atrás a gente conta com 2 saídas de ar e 2 carregadores aqui de USB-C. Ali na frente também a gente tem 2 carregadores de USB-C. E aqui eu consigo mostrar também para vocês, ó, o ar-condicionado, tá vendo? Ele é um ar digital, né? Bem discreto ali. Vamos ali ligar o ar para vocês darem uma olhada como ele fica ligado. Mas eu queria mostrar bastante essa parte aqui do espaço interno. Achei bem legal mesmo, né? Bom, já que a gente está falando sobre espaço, vamos dar uma olhada aqui no porta-malas. Isso é uma questão que, né, eu tenho visto ali, dei uma olhada na internet, e
o pessoal reclama muito, porque os outros carros dessa categoria parece que tem um porta-mala um pouquinho maior. Eu nem achei tão ruim não, esse aqui tem 373 litros, né, pelas descrições ali de fábrica. O porta-mala, assim, eu achei legal porque ele é alto, né, mas também não tem uma referência tão grande aí desses outros carros que são os competidores dessa categoria. Eu acho que tem uma coisa legal que tem a parte da cadeirinha, vamos mostrar ali essa parte, né? Aqui tem o Isofix e o ganchinho para prender ali atrás. Então a cadeirinha da Laura tá presa aqui, ó, no Isofix, eu prendi facinho ali. E aqui atrás ainda você consegue puxar aquele fixador que a gente coloca no teto. Aí prende aqui, ó. Nessa parte aqui, ó, tem um ganchinho dos dois lados. E é isso, porta-mala, né, pra mim não é nem ruim nem bom. Do ponto de vista de segurança, né, esse carro tem 6 airbags, aqueles airbags frontais e também os laterais. E também tem umas coisas muito legais ali, vou mostrar no painel, que tem o alerta de colisão e também tem aquela função do ACC, né, que ajuda no piloto automático, né, manter a velocidade, mas também, nesse caso aqui, ele tem a função de frenagem, né, então ele consegue manter a distância do carro da frente e, enfim, vai te auxiliando ali numa condução, principalmente quando você está em estrada. A única questão é que não tem o leitor de faixas, né, um ACC aquele completo, que aí, inclusive, ajuda na condução ali, facilitando ainda mais, né. Aqui no volante já do carro, né, a gente consegue ligar e desligar essa função do ACC. Então aqui, ó, desliguei. Posso ligar tanto o piloto automático quanto o ACC, né? Aqui a gente liga e desliga, também tem um limitador de velocidade. E aqui por essa... Deixa eu ver se eu consigo voltar ali. Ó, aqui eu consigo apertar o botão, tá vendo? E escolher qual que é a distância que eu quero da velocidade que eu pedi para manter, né? Então, sei lá, se tiver um carro, um caminhão freando na frente, ele vai brecar e a partir do momento que esse carro sair da frente ou você manobrar, ele volta para a velocidade que você tinha programado aqui. Uma outra função legal aqui, né? A gente tem os sensores de estacionamento, tanto na frente quanto atrás. Deixa eu ver se eu consigo... Ó, tá vendo? Então, é muito bom para manobrar, a câmera fica dividida, então aqui desse lado, deixa eu ver se eu consigo ligar aqui para vocês verem. Ó, quando a gente coloca a ré, o sensor fica aqui do lado, então é bem legal esse sisteminha aqui da Volks. E ele também tem essa função aqui do Park Assist, que é aquela função que estaciona sozinho. Então, tá vendo? Ele já até... falou aqui para indicar o carro e colocar ele numa posição que ele manobra, né? Eu fiz um outro vídeo aqui uma hora na cidade, vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. Olha só que legal, vou testar essa função aqui de Park Assist ali, né? Ele fala pra gente emparelhar o carro aqui, aí eu coloco a ré, aí ele fala, ó, vai funcionar o negócio. Então, vamos lá, tô deixando sozinho, hein? Ó, tem que frear. Mas ó, a mãozinha tá aqui. Perfeito. Olha. Ah, moleque, até ajeitou. Muito bem. Obrigado, T-Cross, ficou bom. Voltando aqui pro painel, putz, esse painel aqui eu sou apaixonado, né? Tá vendo? Quando a gente desliga o carro, ele aparece um resumo ali de como que foi a condução e tal. Os gráficos são muito bonitos, assim. Vou ligar ele aqui de novo. Até para mostrar aqui de novo, né, as funções que a gente tem no painel. Então aqui a gente consegue definir como que a gente quer a visualização do carro. Tá com a ACC ligado ali, ó. Deixa eu desligar ele. Pronto. Aí a gente consegue ter algumas formas de visualização nesse painel. Além de ter um controle praticamente completo ali, tá vendo? Aqui no volante a gente consegue comandar tudo ali do carro, né? Ter as informações, definir algumas outras funções aqui para o carro também. Enfim, é um painelzão super bacana e bonito. A diferença desse painel aqui para alguns outros que tem nesse Virtual Cockpit aqui
é que nesse caso aqui ele não tem aquele mapa integrado, né? Mas tudo bem também, porque quando a gente coloca aqui no CarPlay, putz, a tela é bem grande. Não sei de quantas polegadas, assim, deve ser umas 11 polegadas talvez, ou até mais. Então, pô, você pega um Waze, qualquer coisa aqui, né? Nossa, fica super grande, você consegue trabalhar super bem aqui nesse painel. E para falar um pouquinho ainda, né, para finalizar aqui, acho que essa parte de dentro do carro, ainda aqui no console, né, a gente tem, como eu tinha comentado também, duas saídas de USB-C e um carregador por indução, bem nessa parte aqui. O câmbio é uma transmissão de 6 marchas. E no console central aqui a gente ainda tem um porta-copo, né, e um porta-treco que não é muito grande, mas cabe umas coisinhas. É isso, acho que sem maiores também detalhes, né? Tem essa parte do acabamento, essa outra, né, esse outro detalhezinho aqui que acaba chamando a atenção, maçaneta prateada. Todos os comandos aqui de vidro, na verdade, são aquela subida automática, então você dá um clique e sobe tudo. Porta-luva, nada demais, honesto. E acho que é isso. Vamos dar uma olhada ali no motor. Essa versão aqui é uma versão com motorzinho 1.4 turbo TSI, igual das outras versões. Vamos lá olhar o motor. Vamos lá, será que eu consigo fazer tudo filmando aqui? Ó. E aqui. Pronto. Tá aberto. Motorzinho, né, esse é o motorzinho top aqui desse tipo de categoria, né, desses carros. Então é um motor 1.4, 3 cilindros, turbo. Ele é aquele que gera, acho que 25 kg de torque, né? Por isso que eles colocam o 250 ali atrás. Bem esperto, viu? Gostei bastante, a gente, né, usou ele na estrada, usei aqui no dia a dia. Motorzinho, né, não botava tanta fé, não tinha dirigido ainda essas versões aqui de motor TSI. E esse especificamente aqui, 1.4, gostei bastante. Ele puxa bem, assim, na estrada também puxa bem. E para falar de autonomia de combustível, né, de rendimento, eu acho que ele tá dentro também, sabe? Assim, não é nada uau, porque o carro também não deve ser tão leve, mas ele também não é gastão. Então, na média, na gasolina, aqui no nosso sobe e desce, ele tá fazendo 8, 8,5 e no álcool fez 6, 6,5. Na estrada, quando eu vim no álcool. E ele conseguiu fazer 10, 10 e pouquinho na estrada. O que, bem ok, assim, né? É que aqui, como a gente tem bastante subida e a nossa estrada também tem bastante lombada, a nossa média é em cima do dia a dia. Então a média foi essa, aí uns 6, 6,5 no álcool e 8, 8,5 na gasolina. E mais umas curiosidades aqui do carro, né? Ele tem rebatedor do retrovisor, então quando você fecha ele no alarme, ele recolhe o retrovisor. Você também pode acionar ele pelo painel ali que é onde você regula o espelho, também o espelho, né, elétrico. E tem uma curiosidade interessante que furou o pneu, né, nos vídeos anteriores aí eu mostrei isso, acabou furando o pneu e troquei e tal, super de boa ali para trocar o pneu também. E o step, ele não é uma roda do mesmo tamanho e de liga leve, é uma roda de ferro. Se não me engano é uma roda 16 e a roda que tem nesse carro aqui é uma 17, é um 205 5517, se não me engano. E é um Goodyear Wrangler, né? É um pneu misto, justamente pela proposta do carro, né? Não é off-road, mas também ele não precisa ser 100% on-road. E se for para ser on-road, tudo bem também, porque o pneuzinho também vai aguentar. E acho que esse é um outro ponto interessante assim do carro, né? Ele tem uma altura bem ok. Não é nem baixo e também não é nem muito alto. Não chega a ser um Jeep, coisas assim, né? Uma coisa que é para off-road. Mas ele tem uma alturinha legal, então aqui na nossa estradinha de terra e tal, ele se comportou de boa, sem terreno acidentado, né? Naquela condição mais de dia a dia ali, normal. A cavalinho! Voltando aqui no test drive, né? Mas é isso, acho que de forma geral, né, apresentamos aqui um pouco o carro, as funcionalidades dele.
Eu acho que é bem isso, assim, é um carro muito bom para cidade. Ele não pode ser tratado como um carro off-road, pelo contrário, né? É um carro que tem algumas facilidades ali, talvez, né, de um SUV e tal, para você conduzir ele na cidade. Tem um motor bom, uma resposta boa. Essa versão aqui é super completa, né? Então tem todos os opcionais praticamente aqui. E é muito gostoso assim de dirigir. É um carrinho, né? Carrinho não dá para falar, mas é um carro do dia a dia, né? Até porque essa versão aqui especificamente, a gente tá falando de um carro aí de uns 160 conto, né? Tá variando nessa faixa aí de preço, mas é meio isso, então meio salgadinho. Tem uma questão também sobre esse lance do preço dos carros, eu já falei isso em outros reviews também. É muito doido, né? Porque se a gente for falar de 2, 3 anos atrás, né, esses carros eram praticamente essa metade do preço, né? O que inflacionou os preços. E não tô nem falando desse aqui especificamente, é qualquer carro, né? É a faixa de preço. Então um carro que custava, sei lá, 80, 90, hoje custa 160, 170. Enfim, questões aí para as montadoras e, enfim, para o governo conseguir dar um jeito nesse tipo de coisa. É aquilo, né? É um carro muito legal, assim, não dá pra falar mal não, porque ele entrega praticamente tudo que ele tá ofertando aqui mesmo, e ainda mais tem todo esse conjunto tecnológico aqui, né? Várias funções ali de estacionamento autônomo, né? Não é bem autônomo, é semi-autônomo, né? Mas funções de segurança, airbag, painel digital, piloto semiautomático. E nesse caso aqui do T-Cross, eu acho que vale elogiar também, pelos outros carros que a gente já dirigiu dessa categoria, o espaço interno, ele é legal. Não dá pra reclamar muito não desse espaço interno, principalmente naquela comparação que eu fiz ali, né? Sendo que o banco está configurado para uma pessoa de 1,90, que é o meu caso, e ainda cabe praticamente uma pessoa de 1,90 ali no banco de trás, né? Enfim. E aí tem tudo isso, tem esse super teto solar aqui, é um carrão. Vamos lá, eu vou pegar, né, tô aqui pra buscar um franguinho, domingão hoje, a gente vai comer um franguinho lá em casa, acho que vai rolar uma macarronada ou uma polenta da vovó, e aí a gente sobe lá pra casa. Olha aí o trânsito pra voltar pra casa. Olha o contraste, tecnologia, o rústico. Bom, então vamos lá, né? Nossas considerações finais aí sobre o T-Cross 2023 Highline. E a gente sempre gosta de começar falando sobre os pontos positivos, né? Então, eu acho que já, né, ficou bem claro que esse é um carro muito voltado para a cidade. Acho que é um carro muito bom, se não for falar perfeito assim para a cidade, porque ele não é nem grande nem pequeno, né? Ele tem uma altura legal, tem um motorzão bom, né? Essa versão aqui, a Highline, é aquele motor 1.4 turbo. Tem acho que 180 cavalos, se não me engano. Então é um motorzão bem legal. De economia de combustível, eu acho que também ele tá dentro dessa linha aí que eu tô falando de ser um carro bom para a cidade, porque ele também faz uma média ali de uns 8,5, dependendo do pé. Ele acho que até faz um pouquinho mais, é que aqui, né, no nosso uso no dia a dia, como tem subida, montanha, estrada de terra, eu acho que ele acaba consumindo um pouquinho mais. Então acho que já fica aí de pontos positivos, né, que é um carro bem bacana para a cidade. Pontos positivos também aqui para esse visual, né? Não mudou muito o visual dessa versão para as versões anteriores, mas eu acho que é um design muito bem acertadinho. Ainda mais essa versão Highline tem, né, essa diferença aqui das cores, então acho que isso é um ponto muito forte aí para o carro. Tem esse visual que ele não é nem muito, sabe, discreto e também não é muito esportivo. Outro ponto muito bacana aqui que a gente vale destacar, né, para essa versão é o teto solar panorâmico. Então, putz, a gente, né, tem uma visão aqui,
carro vai ficar gritando aqui. Não grita não, amigão. Mas esse teto panorâmico, eu abro a porta de trás aqui, ele não grita. Eu acho que é um ponto super positivo aqui, ó. Ó que experiência legal. Deixa eu corrigir a câmera aqui, olha só. Então, um baita teto, né? Acho que esse é um ponto legal que a gente pode considerar. Outro ponto que eu acho que é bem bacana, né, falar, é esse espaço interno, né? Tanto na parte, né, do motorista e do passageiro, quanto aqui no banco de trás. Eu achei legal, né? Eu comentei com vocês que o carro tá ali pro meu tamanho e, né, uma pessoa de 1,90 e cabe uma pessoa de 1,90, né, atrás de uma pessoa de 1,90. Então, acho que são pontos positivos aí que a gente também tem que considerar se tratando de um carro de porte médio e que hoje em dia tá difícil, né? A gente tem um carro que o espaço interno seja equilibrado, né? Tem um espaço legal na parte da frente, mas também tem um espaço interessante para o passageiro que vai no banco de trás. E aí, para a gente já ir finalizando essa parte dos pontos positivos, eu acho que a outra parte também está aqui dentro, que é esse conjunto, né, no multimídia, o painel digital. Eu acho que são coisas muito legais, muito bonitas, né? Tem o ar-condicionado também digital, ele é super simples, eu até fiquei de mostrar ele, ó. Olha ele funcionando ali, né? A gente esquenta aqui, enfim, os botões são simples, até o botão que mostra aqui aonde você está direcionando o ar, ele é super discreto, né? E até o visual ali é meio discreto. Normalmente a gente vê isso aqui um pouquinho maior. Mas acho que são pontos interessantes. A gente tem o start-stop, né? Tem o carregador por indução. E nessa versão eu achei muito legal também é que a gente tem as funções aqui de Park Assist, né? E também os sensores na frente e atrás no carro. Eu vinha reclamando que não estava ficando, né? A gente não estava fazendo um teste com um carro com sensor traseiro. Esse aqui, além de ter sensor, tem a câmera, né? E também tem a função para ele estacionar sozinho. E outra função que eu acho que vale a gente destacar é o ACC, né? O recurso do piloto automático, que aí a gente consegue configurar ele, né? A gente pode ligar ele aqui e tal, e aí que eu tinha mostrado, a gente consegue depois configurar a distância que a gente quer ali, né? Do carro da frente e tal, enfim, essa função do ACC. Para a estrada isso ajuda bastante. E dentro dessa proposta também que eu tava comentando, né, de um carro mais urbano, putz, é perfeito, né? Porque você pode estar pegando a estrada e até mesmo né, sei lá, você tá numa marginal, tá num lugar que tem, que você pode rodar um pouquinho mais, mas tem um trânsito, coisas assim. Essa função também vai ajudar ali você conseguir conduzir o carro melhor. E também tem aquele, né, o alerta de colisão. Então, né, voltando para esse lance de carros urbanos, eu acho que o alerta de colisão é importante para tudo, mas na cidade, ainda mais no trânsito, às vezes você se distrai e tal, o trânsito anda, você olhou para o lado, quando voltou o carro está parado de novo. Eu acho que é uma função que cai bem aqui nesse conjunto e nessa proposta. Mais um ponto positivo aqui, tá nessas duas partes aqui, na verdade, né? Acho que um é a roda, que é uma baita roda bonita, é uma roda aro 17, vem com um pneuzinho Wrangler, que é um pneuzinho mais misto, né, um HT, então ele é um pneu para você rodar na cidade e tal, mas você pode rodar um pouquinho também numa estrada de terra. E nessa versão aqui Highline vem com esse farol aqui, que é um farol full LED, com um canhão, e ele regula automaticamente, né, o foco e o direcional desse farol. Então acho que esse é um ponto bem bacana, principalmente nessa versão aqui, né? Além de vir com esse acabamento aqui em LED também para o DRL, que é a luz diurna. Acho que é um ponto interessante para a gente destacar. E tem um milha aqui também, enfim, o farol de milha não é grandes novidades, é um farol de lâmpada halógena mesmo, né? Amarela. Ilumina super bem assim, mas eu acho que como, né, já tinha o Full LED, eles colocam normalmente o farol de milha como luz amarela. Tem um detalhe importante também que acabei não comentando sobre os pontos positivos aqui do carro, é que além, né, desse conjunto tecnológico, multimídia, o som do carro é um som legal, não é um som top de linha. Talvez eu nem colocaria ele como pontos positivos, mas eu acho que assim, não é um som ruim, né? A gente tá falando também da versão mais top aqui, né, do T-Cross. E
mas é um som legal. Então eu queria também destacar que tem todo esse conjunto de tecnologia e vem com um sonzinho que faz um barulho legal. Não é aquele som premium, mas é um som bacana. Bom, então, agora que a gente já falou dos pontos positivos, né, vamos falar dos pontos negativos do T-Cross Highline 2023. Para ser bem sincero para vocês, não tenho muita coisa de pontos negativos para falar desse carro, não. Acho que esse lance desse conjunto, né, oferece bastante coisa para a proposta desse carro. Ainda mais sendo a versão Highline, que é a top, né, praticamente com todos os opcionais. Porém, tem algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente destacar como pontos negativos aí desse carro. E principalmente considerando essa versão aqui, que é a versão top, né? Então, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho. Vamos lá. Então, vamos lá, né? Pontos negativos. Não queria estar falando isso, mas uma coisa que me incomoda bastante, né? Não só nesse carro, mas em outros também, mas nesse aqui... Desculpa aí a sujeira, tá, pessoal? Mas, pô, esse tapetinho aqui, né? Olha o tapetinho, né? A versão Highline, né? Versão top de linha. Pô, podia vir um tapete bonito, com T-Cross escrito, logo da Volkswagen, que nem antigamente vinham, né? Esse tipo de carro, assim, na verdade, nessa categoria aqui, que é a categoria, né, mais completa, mais topo, né, da linha, assim. E é meio chato, né, a gente ter que falar, assim, de pontos negativos e ser uma coisa dessa, assim, né, tapete. Já falei isso em alguns outros momentos, mas preciso comentar aqui sobre isso, né. Tô até fechando aqui, travando o tapetinho de novo. Você vê que, pô, é um tapetinho pequenininho e tal, e não gostei. Outra coisa também que eu acho que é meio triste de novo, é que, assim, o acabamento do carro é super bonito, né. Tem essa variação de cores, tem, né, por dentro o teto ele é escuro, não é aquele cinza mais claro, mas pô, tá tudo bem bonito aqui, ó, né, tem esse acabamento aqui, mais legalzão, só que, putz, é tudo plástico assim, sabe? É aquele, não é nem um soft touch ou aquela imitação de soft touch, sabe? É plástico mesmo, assim, acho que deixaram um acabamento mais sofisticado para os carros das outras categorias, né? Mas, pô, tratando da versão top de linha, eu acho que esse acabamento desse carro aqui não precisava ser nesse plasticão. E sabe, a mesma coisa se repete aqui dentro, né? A gente tem, tá vendo? Um acabamento super bonito. Aqui o acabamento do multimídia e tal. Mas aqui, ó, plasticão. O volante é super legal, super gostoso. Tá vendo? A gente tem uns acabamentos legais aqui, né? Com esse outro material. Mas aqui é tudo plástico. A gente tem um acabamento central aqui mais bonito nessa versão, mas tá vendo, ó? Aqui tudo plástico, não tem umas luzinhas de conveniência, sabe? É mais detalhe, né? Mas a gente precisa, de certa forma, acabar falando sobre esses detalhes, porque um outro ponto desse carro é isso, é aquele valor, né? Esse carro tá girando em torno de 160 mil. A gente já falei um pouquinho antes sobre esse lance dos valores dos carros, né? Que não é culpa desse carro. A categoria custa esse valor, né? E todos os preços acabaram indo para essa nova precificação, né? Os carros que antigamente custavam, sei lá, 80, 90, agora custam 160, 170. Então é um pouco frustrante, de certa forma, custar tão caro, e esses detalhes, esses acabamentos, principalmente se tratando dessa versão aqui mais completona, não ser tão sofisticado, eu acho, sabe? Não é um problema, é só mais uma pontuação, porque eu acho que poderia ser um pouquinho mais bem acabado. E aí a mesma coisa, de certa forma, se repete aqui no porta-mala, sabe? O acabamento, né? Aqui do porta-mala e tal, tá vendo? O forro é super fininho, né? Não tem grandes coisas assim. Aqui o step, né? O step é de roda de ferro. Nada contra, assim, acho que o step não é um ponto negativo. O meu ponto negativo maior é com esse acabamento, sabe? Essa tampa aqui, ó, do porta-mala, que
é uma tampa mais convencional, é fininho esse material, né? Então, eu acho que isso é um ponto negativo. E aí, destacando mais alguns outros pontos negativos, assim, que não dá nem para falar que é, assim, pontos super negativos, mas são detalhes, e eu acho que por ser essa versão Highline top de linha, todos opcionais, né, faltam algumas coisas que em outros carros, acho que dessa mesma categoria, a gente acaba encontrando, né. Esse banco aqui é um banco, beleza, gostoso, só que a regulagem dele é toda manual. Então não é eletrônico e ele tem até uma função de regulagem na lombar, mas ela também é através de uma alavanca. Eu acho que isso, né, já poderia ter um controle automático, pelo menos no banco do motorista aí, para uma versão como essa. Aí aqui, ó, tá vendo? O retrovisor, ele não tem, né, aquele aviso do ponto cego. Até pensei que pudesse ser essa luzinha aqui, mas ela não é. Essa luzinha aqui é o indicador da seta. Quando você liga, também liga aqui. Ele tem a seta aqui do lado de fora, né? E ele pisca aqui também. E aí eu acho que um outro ponto, que enfim, é um detalhe, né? Não são pontos negativos, mas a gente tem duas entradas aqui USB, né? Só que são duas entradas USB-C. Então, poderia ter uma USB e, né, uma USB-C e uma USB normal. No meu caso aqui, ó, eu tô sem o cabinho USB-C, tive que plugar, eu tinha um adaptador aqui, pluguei e tô com o cabo aqui normal, sabe? Mas, enfim, poderia ter, já que tem as duas, né, coloca uma de cada. E para finalizar, né, sobre essa parte, acho que também faltou algumas luzes de cortesia aqui dentro, assim, sabe? A gente tem uma luzinha aqui no painel que é super bonita, mas ali no porta-copos a gente não tem quando abre a porta, né? Aquela luzinha que faz o direcional, no chão também não tem. E novamente, pontos negativos colocando um carro que é o topo da linha dessa série, que é um SUV médio, né? Então acho que poderia já ter nesse projeto, principalmente se tratando desse modelo aqui. Para os outros modelos eu acho que é um detalhe, nem colocaria como ponto negativo, assim, sabe? Mas como a gente está aqui avaliando, né, e colocando os pontos altos e baixos, acho que é importante colocar todas essas questões. Mas eu não tenho muito para falar do carro não, é mais detalhe mesmo, aquela questão do acabamento, né, tanto do tapete quanto do painel, eu acho que deixa um pouco a desejar para as pessoas um pouco mais exigentes, mas no geral eu gostei bastante do carro, né, essa versão especificamente ela é bonita, né, tem um motor bacana, não né, não bebe muito se você não pisar muito. Se você pisar muito, o motor turbo ali ele chupa a gasolina, mas se você for usar, né, no uso convencional ali, é uma economia de combustível interessante. Então acho que a gente pode já meio que encerrando, né, colocando aí os nossos pontos positivos e negativos aqui do novo T-Cross 2023. É um carrão bem legal, tem algumas questões, mas dentro da categoria, né, gostei bastante desse novo multimídia da Volkswagen também. A gente já teve a oportunidade de dirigir alguns outros, e eu acho que eles deram um upgrade bem legal, tá bem mais fluido assim, sabe, o multimídia, integração com o CarPlay. Bem legal, gostamos bastante aí de dar uma voltinha aí com o T-Cross e poder testar essa máquina aí, fazer essa avaliação para vocês. Bom, então é isso aí, né, pessoal? Vamos encerrando por aqui. Esse foi nosso review em parceria com Engenharia 360 do novo T-Cross Highline 2023. Espero que vocês tenham gostado. E fica aí também aquele convite para todo mundo que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreve, deixa o like, fortalece. Conta aí para mim o que você achou do review aqui. Ficou faltando alguma informação? Manda aí no comentário. Aproveita também para seguir a gente no Engenharia 360. Vai ter matéria lá no site contando um pouco do nosso review aqui e com algumas informações um pouco mais detalhadas aí também sobre o carro. Então acessa aí engenharia360.com. Beleza? Eu vou ficando por aqui. É vídeo novo todo dia. Amanhã tô de volta. Um abraço. Tchau.